meu nome é Lívia, eu sou enfermeira de formação, especialista em atenção primária. Atualmente trabalho como diretora de promoção da saúde da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje falando um pouco, né, para vocês sobre as ações que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo dentro da Secretaria de Atenção Primária, que vem ao encontro do combate às doenças crônicas no país, e também falar um pouco sobre de que forma a gente pode aí contar, digamos assim, né, com as parcerias tanto intersetoriais quanto com as parcerias público-privado em alguns momentos também, né, para falar do combate, né, das doenças crônicas. Então eu trago aqui nesse primeiro slide um pouco da proporção que a gente tem hoje de cenários e desafios enquanto Secretaria de Atenção Primária, enquanto atenção primária no país, tá? Quando a gente fala de doença crônica, é quase que difícil, né, a gente não falar de atenção primária, porque a maioria dos pacientes que hoje são acometidos por doenças crônicas, eles estão dentro da atenção primária, né? Tudo bem que alguns pelo um período de agudização, ou talvez por ter uma doença um pouco mais descompensada ou difícil controle, acabam saindo do nível assistencial de atenção primária e indo para o nível secundário ou terciário, mas mesmo assim a maioria entra, né, ou a grande maioria entra pela atenção primária para dar conta aí dessa condição. Isso falando de atenção à saúde. Mas quando a gente fala de promoção e prevenção, também grande parte dessas estratégias estão dentro da atenção primária. A gente adota aqui no Ministério da Saúde um modelo de equipe de saúde da família como um modelo prioritário dentro da atenção primária. E isso não é, né, uma escolha por uma afinidade ou por gostar mais de um modelo ou de outro. Essa escolha se dá devido às questões de evidência científica, de estudos, né, que dizem que locais que trabalham mais com o modelo de equipe de saúde da família dentro da atenção primária consegue ter um melhor cuidado, né, consegue disponibilizar um melhor cuidado para a saúde das pessoas. Então, como que está o cenário de equipes de saúde da família dentro do Brasil? Hoje a gente tem 43 mil equipes de saúde da família. As pessoas, elas são cadastradas dentro das equipes de saúde da família. Então, hoje, quando a gente busca os nossos cadastros, nossos relatórios de cadastro, né, a gente vê que a gente tem 90 milhões de cadastros em serviços de saúde, né, então 90 milhões de pessoas cadastradas. E se a gente considerar a população SUS, a gente estima que a gente deveria ter 140 milhões de pessoas cadastradas. Então, são 50 milhões de pessoas hoje que não estão cadastradas em nenhum serviço de atenção primária. Então, o fato delas não estarem cadastradas no serviço de atenção primária nos diz o seguinte, que essas pessoas não estão sendo assistidas, que elas não estão chegando nos serviços, né? E temos aí 30 milhões que recebem benefícios sociais. Então, 30 milhões de pessoas, essas 50 milhões de pessoas, têm uma vulnerabilidade um pouco maior, digamos assim, e não estão dentro do serviço, nunca foram cadastradas pelo serviço. E o cadastro é meio que a porta de entrada, digamos assim, né? É o primeiro passo da pessoa para ela garantir assistência longitudinal, de contínua dentro da equipe. Então, se ela não está cadastrada, a chance dela ter passado por aquela equipe em algum momento é muito rara, tá? Quando a gente fala um pouco da carga global de doenças no país, eu vou puxar todo o gráfico aqui, nos preocupa bastante, né? A gente tem um recorte aqui de 25 anos, né, desde 1990 até 2015, que traz o número de mortes por condições de saúde, por carga global de doença, e a gente repara que tem sempre um incremento, um avanço em relação a essa carga global de doença, né, e mortes. Então, se a gente olhar o gráfico, a gente percebe que a gente tem uma curva muito acentuada quando a gente fala de doenças cardiovasculares, e daí para todas as idades, para todos os sexos, né? A gente não está aqui comparando sexo feminino, masculino ou uma determinada idade, aqui a gente tem os dois sexos e todas as idades, seguido aí de neoplasias, depois a gente tem
o AVC, seguido diabetes e doenças renais. Então, a gente percebe ao longo dos anos um incremento, né, um aumento da condição de doença crônica dentro do país. Quando a gente fala de mortes, né, atribuídas a fatores de risco metabólicos, a gente percebe também uma acentuação nas curvas, aqui com um recorte de 26 anos, né, de 1990 a 2016. Então, a gente tem, começando aqui pela pressão arterial sistólica elevada, então, cada vez mais os brasileiros estão apresentando pressão arterial elevada, IMC elevado, que está relacionado, né, diretamente com a questão do sobrepeso e obesidade, glicose elevada em jejum e colesterol total elevado. Então, um pouco dessas condições, né, desses riscos metabólicos, explica o slide anterior, quando a gente fala da questão de mortes, né, por doença. Pensando em tudo isso e considerando esse cenário epidemiológico, ele vem se acentuando de uma maneira muito significativa ao longo dos anos, o Ministério da Saúde fez uma reestruturação no seu organograma em janeiro do ano passado, com a criação da Secretaria de Atenção Primária. Então, o Ministério da Saúde nunca teve uma Secretaria de Atenção Primária, tinha, sim, um Departamento de Atenção Básica, mas nunca uma Secretaria. Então, em maio, mais precisamente em 17 de maio de 2019, sai o decreto, né, que implanta a Secretaria de Atenção Primária, que cria essa Secretaria de Atenção Primária, e dentro dessa Secretaria de Atenção Primária, o Departamento de Promoção da Saúde. Como vocês podem ver aqui, né, o Departamento de Promoção da Saúde, ele tem 3 coordenações hoje que atuam dentro desse departamento, além de um serviço de apoio administrativo para cuidar de toda a infraestrutura e da questão administrativa mesmo do departamento. Então, nós temos a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, que é uma coordenação mais antiga, né, que já tem 20 anos de política, que provavelmente vocês já conhecem, já entraram em contato em algum momento. Temos a coordenação nova, que é uma coordenação de promoção da atividade física e ações intersetoriais. Então, além da pauta atividade física, aqui dentro dessa coordenação, ficam alguns programas que são conhecidos, como, por exemplo, o Programa de Saúde na Escola, que fala de promoção da saúde no ambiente escolar, o programa Bolsa Família, o programa Academia da Saúde, que são polos de academia vinculados a uma equipe de saúde da família, com o objetivo também de ações de promoção da saúde junto com a questão da atividade física. E temos a coordenação nova também, né, geral de prevenção de doença crônica e controle de tabagismo. Então, hoje a gente tem, dentro da estrutura administrativa, dentro do organograma do Ministério da Saúde, uma Secretaria de Atenção Primária, com uma coordenação de doença crônica, focada para o cuidado do paciente com doença crônica. Falamos de promoção, sim, falamos de prevenção, sim, mas também falamos de cuidado. Então, hoje, a pauta do cuidado fica dentro da Secretaria de Atenção Primária, em paralelo, né, digamos assim, em parceria com a Secretaria de Vigilância, que fica com a parte da vigilância das doenças crônicas. Então, isso fala realmente o quanto é importante, né, e o quanto a gente se preocupa com a questão do cuidado também da doença crônica. Passar aqui os slides rapidinho. Então, as prioridades da Secretaria: acesso, a gente precisa, sim, disponibilizar o acesso para as pessoas precisam chegar dentro dos serviços de saúde. Serviços de saúde não podem ser burocráticos, administrativos, não pode ter muitas etapas para a pessoa conseguir ter acesso ao serviço de saúde, ter acesso à sua consulta, ter acesso à sua orientação. Ele tem que ser longitudinal, essa pessoa tem que ser vista ao longo do tempo, por isso que as equipes de saúde da família trabalham com território definido, que facilita tu cuidar dessa pessoa, muitas vezes, né, ainda na gestação, né, até muitas vezes a fase adulta. A integralidade do cuidado. Eu tenho um paciente com hipertensão, mas eu também tenho que ver se junto com essa hipertensão não tem outras causas, né, outras condições de saúde associada. E a coordenação do cuidado. A atenção primária precisa coordenar cada vez mais o cuidado, independente se o paciente está só dentro da atenção primária ou se em algum momento
ele sai do nível assistencial primário e vai para outro nível assistencial para ter um cuidado, né, que a sua saúde requer naquele momento. Então, sim, a atenção primária precisa fazer essa coordenação do cuidado. Nós temos as prioridades também relacionadas aos atributos derivados, né? Que é a orientação familiar, de tu entender o paciente dentro do contexto da família, a orientação comunitária e também a competência cultural. Estamos dentro de um país muito grande, muito diverso, né? E que nós precisamos sim, entender um pouco do dia a dia das pessoas, da sua cultura, para conseguir estar mais perto, para conseguir cuidar. Temos também o centro de comunicação da rede de atenção como uma prioridade. A atenção primária ela faz parte de um sistema de saúde, ela faz parte de uma rede de atenção à saúde. Então, essa rede ela precisa funcionar enquanto rede. Ela é coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e dos serviços de saúde. Previne Brasil é a proposta não, né? Um novo financiamento da atenção primária. Mudou a lógica de financiamento da atenção primária. Hoje a gente trabalha através do financiamento, olhando para aquelas pessoas que estão cadastradas dentro dos serviços de saúde. A gente estima que 140 milhões de brasileiros devem ser assistidos, e aí vocês lembram de um dos primeiros slides que eu falei que a gente tem aí, né, poucos cadastros, cerca de na época, quando a gente começou a estudar esse assunto, tínhamos cerca de 90 milhões de cadastros, né? E hoje a gente já está com 106 milhões de cadastros. Então, aos poucos, vem se aumentando o cadastro das pessoas, mais pessoas estão sendo cadastradas dentro dos serviços de saúde, mais pessoas estão sendo vistas pelos serviços de saúde, e não sempre as mesmas pessoas. O Previne Brasil, que é o novo financiamento, ele traz pagamento através de metas. Então, tem um pagamento, um recurso fixo que vai para os municípios e tem também o pagamento por meta. E algumas metas, né, que estão atribuídas à questão do repasse do recurso financeiro, elas têm relação com a doença crônica, a gente vai ver elas. Tem uma prioridade também o programa em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade, então, pessoas do Bolsa Família, BPC, tá? E também tem um recorte de recurso para localidades mais distantes, conforme ali a estipulação, né, a categorização do IBGE, tá? Urbano, rural, enfim, de da onde os municípios se encaixam, como se ele é urbano, se ele é rural, se ele é rural remoto, ele tem uma diferença no pagamento. Cadastro de pessoas, como eu falei antes, né, o pagamento ele sim está vinculado ao cadastro de pessoas, ao número de pessoas cadastradas dentro dos serviços de saúde. Está vinculado aos indicadores de qualidade. E quais são eles, né? Quando a gente fala em doença crônica, tem outros indicadores. Tem a cobertura de exame citopatológico, então tem uma meta de cobertura de exame citopatológico. Conforme o atingimento dessa meta, o município recebe mais ou menos recurso. Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. Então, a gente precisa que as pessoas que estejam dentro do serviço de saúde, elas tenham a sua pressão arterial aferida. Então, isso é uma meta do Previne, uma meta do novo financiamento da atenção primária. Se o gestor, se o município, se as equipes atingirem a meta, elas ganham recurso, né? Então, isso é um estímulo para que cada vez mais as doenças crônicas sejam vistas dentro das equipes de saúde. E percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada. A gente sabe que a hemoglobina glicada é o exame padrão ouro, digamos assim, para o acompanhamento do paciente com diabetes, né, para o controle da doença. A gente nota que tem uma dificuldade, sim, logística na questão de ter a disponibilidade do exame, né, que não são todos os municípios que têm essa disponibilidade, mas também notamos que até mesmo aqueles municípios que têm a disponibilidade do exame, muitas vezes os profissionais não solicitam o exame durante a consulta. Ou acabam fazendo só glicose de jejum, né, glicemia de jejum, mas não solicitam a hemoglobina glicada. E adesão aos programas estratégicos, né, que a gente tem aí, como eu comentei com vocês, o programa de saúde da família, programa de saúde na escola, a academia da saúde.
Aqui é um painel, né? Ele tá ruim de leitura, mas depois eu trago os dados um pouco mais detalhado. Esse aqui é um exemplo de painel de monitoramento dos indicadores. Então, a gente tem aqui separado por estado, né? E o alcance da meta para cada estado referente aos indicadores. Esse aqui, por exemplo, é percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. Tá? E aqui a gente tem, então, a Acre 2%, Alagoas 4%, Amazonas 4%. Aqui começou em primeiro quadrimestre de 2018 e a gente tem até o terceiro quadrimestre de 2019 com pouco aumento em relação, né, a porcentagem aí de pessoas com a solicitação de hemoglobina glicada dentro das equipes de atenção primária. Aqui dá para ver um pouco melhor, né? Como que está hoje, né? Se a gente parar para pensar, o Previne, ele foi todo pensado, né, e organizado durante o ano de 2019, começou a ser operacionalizado, digamos assim, começou a sair do papel em 2020. Como que está hoje em relação aos indicadores, né, de doença crônica? Então, quando a gente olha percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida, aqui as cores elas mostram, né, a proporção. Então, o vermelho é até 20% de pessoas com hipertensos, né, com pressão arterial aferida, e o azul é de 50% a 100%. Então, distribuído isso no país, a gente vê que o nosso mapa aqui de verificação de TA, né, de aferição de TA, ele está no vermelho. Então, isso quer dizer que a maioria dos lugares, a grande maioria dos lugares, tem somente de até 20% dos hipertensos com a sua PA aferida a cada semestre. Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. Da mesma forma, né, as cores, elas representam uma porcentagem de solicitação de hemoglobina. Também não é um dado que a gente gosta, né, que a gente, digamos assim, se orgulha, porque a gente nota dificuldades, ainda muitas dificuldades. Então, ele está bem dizer todo vermelho, isso nos diz que somente até 20% dos diabéticos têm a solicitação de hemoglobina glicada realizada dentro dos serviços de atenção primária. Sabemos que para dar conta das doenças crônicas, que para pensar no combate de doenças crônicas, a gente precisa ter uma categorização de estrutura, de processo e para a gente conseguir ter os resultados, né? Então a gente precisa assim ter o exame acessível, a gente precisa ter a qualificação dos profissionais, ter uma boa equipe de saúde da família, ter uma boa cobertura de saúde da família dentro do meu município. Mas a atenção primária, apesar da literatura dizer que ela dá conta de 85% dos problemas de saúde da população, tem esses 15% dos pacientes com doença crônica que eles vão sair de dentro do cenário da atenção primária, que eles não vão ficar somente nesse nível assistencial. E quando eu digo somente, é porque a atenção primária, ela deve fazer a coordenação do cuidado. Então, mesmo que esse paciente saia do nível primário assistencial, o certo, o ideal para a gente realmente dizer que a gente faz uma atenção primária de qualidade é que a atenção primária siga coordenando essa assistência, independente do nível assistencial que o paciente se encontra. Então, em algum momento ele vai agudizar e talvez ele precise ir para uma UPA, por exemplo. Em algum momento ele pode internar, né, no nível hospitalar, mas é importante sim que a atenção primária faça a coordenação. Quando a gente fala de coordenação, a gente fala muito de níveis assistenciais, de rede. Quando a gente fala de rede, é importante a gente ter linhas de cuidado, né? Então, a gente tem aí já algumas linhas desenvolvidas e outras para desenvolver ao longo deste ano e ao longo do ano que vem, que vão desenhar o fluxo assistencial do paciente dentre os níveis assistenciais. Então, quando que ele fica na atenção primária, e se ele fica só na atenção primária, o que é feito na atenção primária? Como é que é a melhor forma de assistir esse paciente? Quando que ele deve ir para a atenção secundária? Qual a melhor forma de dar assistência? E quando ele deve ir para a atenção terciária? Qual a melhor forma de dar assistência? Então, a gente tem as linhas de cuidados divididas por atenção primária, no primeiro momento, serviços móveis de urgência e hospitalar. Então, dentro de cada uma dessas caixinhas, digamos assim, tem os cuidados que o paciente tem que ter.
Essa linha de cuidado é um documento para orientar os serviços de saúde e também os gestores sobre a oferta de cuidado, sobre como o cuidado tem que acontecer e o que eu preciso para que ele aconteça. As linhas, elas são um fluxograma interativo e online também, elas podem ser impressas, mas a ideia é que os profissionais tenham acesso a elas, né, tanto no computador quanto no celular. A ideia mesmo é deixar elas acessíveis. Então, a gente tem, ao total, 21 linhas de cuidado. A gente começa com hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doença crônica, tabagismo, álcool, depressão, ansiedade, insuficiência cardíaca, dor torácica, pré-natal, pericultura, asma, doença pulmonar obstrutivo crônica, tuberculose, hepatites virais, HIV/AIDS, demência, lombalgia, câncer de colo de útero e câncer de mama. Aqui está as linhas que a gente está nesse momento desenvolvendo de hipertensão, e é nessa sequência que elas vão ser desenvolvidas. Mas tem uma linha de cuidado que já está pronta, que é a linha do AVC, que não está aqui. Então, ao total são 22 linhas, e essas aqui são as que ainda estão sendo construídas. Aqui, então, a gente fala, né, a linha do AVC, ela passou por consulta pública, o conteúdo dela está finalizado. A gente teve muita procura na consulta pública, muitas pessoas participaram, com muitas sugestões muito boas que foram incorporadas às linhas de cuidado. Então, a gente teve 1.115 respostas. Então, 1.115 solicitações, sugestões na consulta pública da linha do AVC. 97% considerou a ferramenta aplicável, porque esse é o objetivo, que seja uma ferramenta aplicável para o profissional de saúde que faz assistência direta ao paciente. E 80% das respostas foram positivas para a navegação no site. Então, como eu comentei antes, a proposta é ter algo interativo, né? Que o profissional de saúde, o gestor, clique no botão e leve ele para o que ele tem que fazer, o serviço que ele tem que procurar. Então, esse modelo também dela ser navegável foi muito bem aceito, e 80% das pessoas acharam positivo esse modelo. 85% responderam que a linha do cuidado deve ser muito boa ou boa. O desafio maior, né, é a parte das manifestações, foi o pedido de treinamento para as equipes. Então, isso apareceu durante a consulta pública, a solicitação de capacitação para as equipes, que as equipes possam ser capacitadas em relação ao AVC, ao cuidado do paciente com AVC. Aqui, só para a gente mostrar como ela fica, então, digamos assim, dentro desse sistema interativo. Isso aqui é um resumo dela, tá? Ela tá mais detalhada, tem outras etapas, tá mais escrita, tem todo o cuidado, mas aqui traz um traz um resumo do processo completo da linha. Então, tem aqui os pontos assistenciais, conforme eu comentei com vocês, atenção primária, pronto atendimento, SAMU, serviço móvel de urgência e hospital. Começa por uma hipótese diagnóstica, AVC crônico. Quando é AVC crônico, fica na unidade de atenção primária, precisa de uma confirmação diagnóstica. Se é agudo, ele já sai da atenção primária e vai para o SAMU, para um serviço de referência. Então, aqui tem todo o caminho, dependendo do tipo de AVC, se é um AVC crônico ou agudo. E a linha do AVC foi, digamos assim, como se fosse um protótipo. Então, todas as outras linhas, elas vão se encaixar dentro desse mesmo modelo da linha do AVC. Além disso, trabalhamos com protocolos de enfermagem, acreditando que a enfermagem consegue ampliar o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Muitas evidências trazem isso, e as evidências trazem também que o enfermeiro é um profissional muito qualificado para atendimento de pacientes com doenças crônicas. Pela questão da formação mais voltada para o cuidado, pela questão também do tempo de consulta, para a questão orientativa, de motivação, de adesão à farmacologia, aos fármacos, né? Então, a proposta de trabalhar com protocolos de enfermagem para que a gente amplie ainda mais a autonomia desse profissional,
A legislação dos profissionais de enfermagem traz algumas restrições, coloca-se que o enfermeiro só pode prescrever medicações e solicitar exames se tiver protocolos que autorizem essa prática. Então, para que isso aconteça, para que as consultas de enfermagem sejam mais resolutivas, você tem o protocolo. Sabe que no país a gente tem diversos contextos, muitas vezes é difícil para o profissional que está na ponta no dia a dia parar para escrever um material, né? Até mesmo para as gestões municipais e estaduais, às vezes é um pouco corrido. Então, a proposta é a gente ter os materiais, os protocolos de enfermagem federais, para que os estados e municípios possam fazer a adesão. Com isso, a gente dá o respaldo técnico e legal, principalmente, que o enfermeiro precisa e, consequentemente, a gente amplia o acesso e qualifica ainda mais o cuidado. Outras agendas, né? As próximas linhas de cuidado, como eu comentei, vai ser hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo. Incorporação de tecnologia. Comentei também com vocês que a hemoglobina glicada é o teste padrão ouro para o acompanhamento do paciente diabético. Muitas vezes os municípios têm dificuldade de comprar, né, o teste, de ter um laboratório que forneça, de fazer a coleta, enfim, dificuldades logísticas e também de acesso. Então, a gente está trabalhando com a incorporação de testes de laboratório remoto para a realização e aferição da glicada nas unidades de atenção primária. Então, a gente tem aí algumas, né, ou diversas empresas que trabalham com serviços de glicada rápido, que pode ser feito dentro da unidade de saúde, então a gente está trabalhando nessa incorporação. A assistência farmacêutica também, muita evidência científica que o farmacêutico tem um papel muito importante dentro da doença crônica, que a consulta farmacêutica traz muito benefício, principalmente para a questão da adesão ao tratamento, né, por parte dos pacientes. A gente entende que o paciente com doença crônica, ele vai precisar ter um certo nível de motivação, por mínimo que seja, né, durante toda a sua vida, porque a partir do momento que ele tem um diagnóstico de doença crônica, ele vai passar a conviver pro resto da vida com essa doença e ele precisa sim estar motivado para aderir à medicação, para ter uma boa alimentação, para fazer atividade física. Então, a assistência farmacêutica auxilia o paciente também nessa motivação, mas principalmente na adesão aos fármacos, que em algumas situações é imprescindível que isso aconteça. Estratégia Movimenta Brasil é uma estratégia que tem como objetivo levar a atividade física orientada para a população de uma maneira mais abrangente. Hoje a gente tem algumas dificuldades relacionadas a acesso a academias, por exemplo, que são pagas, né, que não é todo mundo que tem acesso, as academias da saúde, que são academias que são gratuitas, digamos assim, que tem um profissional pago pelo município para disponibilizar algumas aulas. Tem algumas questões de acesso também, porque elas estão vinculadas a uma equipe de saúde da família e as equipes de saúde da família trabalham de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, a grande maioria delas. Tem algumas que trabalham até às 20 horas, mas tem alguns territórios que também é violento o, o local, então às vezes as pessoas não conseguem utilizar a academia em horários que não já está escuro, que não é dia, né, que não tem muito movimento na rua. Então, a proposta são 1.583 polos em funcionamento, quase 4,3 milhões de habitantes, participantes, e também o guia de atividade física para a população brasileira. Assim como a gente tem um guia de alimentação e nutrição para adulto e recentemente foi lançado para criança em 2019, que é um trabalho da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição que fica dentro do Departamento de Promoção da Saúde, a proposta é que a gente tenha um guia de atividade física para a população. Trabalhamos também com controle da obesidade, programa Aquecer Saudável está dentro do programa de saúde na escola, então traz algumas metas, uma delas é que as crianças identificadas dentro da escola com sobrepeso ou obesidade, que elas possam ser atendidas nos serviços de saúde. Um plano de obesidade infantil, né, cada vez mais a obesidade infantil ela vem aumentando.
chamadas para as pesquisas e também formação de profissionais voltado para a questão da doença crônica. Promoção da alimentação saudável, como eu comentei antes, guias alimentares, educação alimentar e nutricional, reorientação dos serviços de saúde e também o programa Amamenta e Alimenta Brasil. Trabalhamos com algumas medidas regulatórias. Recentemente, a Anvisa colocou em consulta pública a rotulagem nutricional frontal, é uma pauta que a Anvisa vem tocando, que tem como objetivo deixar as informações dos alimentos, né, as informações nutricionais dos alimentos de uma forma mais acessível para que todos entendam, então que elas possam vir para frente do rótulo de uma maneira mais acessível, que se comunique melhor com a população. Acompanhamento de projetos de lei para a Casa Civil sobre cantinas saudáveis, então até mesmo do Brasil a gente já tem alguns estados que trabalham com a regulamentação das cantinas escolares, trazendo o que seria legal, sim, né, vender o que não é bom, o que não é saudável, vender dentro de uma cantina escolar. Se a gente for pensar, a gente tem o programa de saúde na escola que funciona dentro das escolas, né, que é a equipe de saúde da família indo para dentro das escolas para falar sobre alimentação saudável, sobre promoção da saúde, e ao mesmo tempo tem algumas escolas que as cantinas vendem coisas que não são saudáveis. Trabalhamos com a pactuação e monitoramento de metas de redução de sódio em alimentos processados no Brasil. Então, quando a gente já entrando um pouquinho na questão das parcerias, né, das estratégias intersetoriais, então nós fizemos algumas reuniões, né, com a indústria para pactuar metas de redução tanto de sódio quanto de açúcar de alguns alimentos. E também fizemos um monitoramento para ver se realmente essa pactuação foi atingida. Quando a gente fala de ações e resoluções voltadas à articulação intersetorial, então isso já vem caminhando lá desde 2000, né, que a gente teve algumas conferências que já falando sobre esse assunto. Nós temos aqui no Brasil uma estratégia muito boa, que é um exemplo que acho que tem que ser sempre muito falado e muito lembrado, que ele pode sim ser utilizado para outras questões, né, para outros fatores de risco que acabam acometendo a saúde da população e muitas vezes levando à morte ou até mesmo a doença crônica, que é a Convenção Quadro para a Redução do Tabagismo. Então, é uma ação já antiga, muito intersetorial, então vai desde políticas públicas, medidas regulatórias, envolve agricultura, indústria, coalizões com ONGs, mídia. A mídia trabalhou muito nisso, instituições de ensino e comércio, então foi uma ação muito bem sucedida, conseguimos sim reduzir muito o uso do tabaco através de parcerias, né, intersetoriais. Temos a estratégia global para a redução do uso abusivo do álcool, também uma estratégia intersetorial. O plano de estratégia global de prevenção e controle de doenças crônicas, estratégia global para alimentação, atividade física e saúde. Quando a gente fala de promoção da saúde, não tem como a gente não falar de ações intersetoriais, não tem como a gente não falar de parcerias, né? A promoção da saúde ela é muito ampla, ela não é só saúde. Apesar dela ter a saúde no seu nome, ela não é só saúde. Ela pode sim ser coordenada pela saúde, como a gente diz que a atenção primária tem que controlar o sistema, né? Então, a promoção da saúde também pode ser controlada pela saúde, mas ela interfere em outras questões, né? Desde estrutura, né? Municípios que têm estrutura para caminhadas, ciclovias, né? Estrutura física mesmo municipal para auxiliar a prática da atividade física, regulamentações, educação, agricultura, enfim, é uma palavra muito ampla, sim, muito ampla, e ao mesmo tempo não é só saúde, ela é intersetorial. A academia, ela pode colaborar muito com a questão do combate às doenças crônicas através de pesquisas, através da avaliação de tecnologias, através da sugestão de tecnologias avaliadas. Então, acho que cada ente, né, cada estrutura administrativa pode olhar para dentro, né, e identificar o que faz e de que forma pode colaborar. E a gente tem aí alguns exemplos de estratégias que foram lançadas
intersetoriais e com parcerias de grande sucesso, como é a questão da Convenção Quadro, né, de toda a proposta aí da redução do uso do tabaco no Brasil e que pode ser utilizado como modelo, claro, óbvio, com adequações, com certeza, mas que pode ser utilizado como modelo para outras questões, né. A gente tem a redução de nutrientes críticos, digamos assim, né? Então a gente segue com a redução de nutrientes críticos em alimentos processados e ultraprocessados. Então, mais de 28 mil toneladas de sódio retirados no mercado até 2020. Então, a proposta. E a associação direta entre o consumo excessivo de nutrientes críticos e o risco de doenças crônicas, que é obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e renais. Então, se a gente for, né, fazer, digamos assim, um resumo muito objetivo da apresentação, a gente começa falando sobre o quanto é importante, sim, a gente falar de atenção primária quando a gente fala de combate a doenças crônicas, o quanto é importante a gente falar de cuidado, de atenção à saúde dos pacientes com doenças crônicas, o quanto é importante a gente ter muito claro quais são os fatores de risco dessa doença, quais são os nossos cenários epidemiológicos e o quando a gente consegue, através de parcerias, muitas vezes, avançar mais, né? Fazer mais, fazer melhor. Então,